ser bem sincero com você, Diego, eu tenho uma postura um pouco assim, acho que o Marcelo não vai concordar comigo, mas talvez ele vai entender no final do comentário. Eu critiquei publicamente o trabalho, não a pessoa, veja bem, da Malu Gaspar nesse caso. Mas eu não sou a favor que jornalista, sei lá, você tem uma matéria que vai esculhambar com o Xandão. Ok, publique-se. Sabe qual é o meu problema com o que tá colando? Se o Alexandre de Moraes for preso por uma matéria que eu publicar, eu não ligo para isso. O que eu acho complicado é o seguinte, a gente dizer que a gente está cobrindo o escândalo do Banco Master e, na verdade, a gente está contando outra história. A gente está contando a história do resort do Toffoli. Não, aí é importante, porque assim, aí vira uma coisa assim, no caso do Banco Master, falando objetivamente, e aqui eu não estou falando de direito, eu tô falando de reportagem. Sim. Faltou contar o que o BTG comprou de títulos podres, então, porque provavelmente a informação do resort vazou do André Esteves, por que ele desapareceu do noticiário, se tem coisa da XP no meio, se tem coisa do Nubank, que é sócio da Globo numa joint venture, e aí começa a pegar no negócio, é a cobra comendo o rabo, então, porque aí entra nos interesses dos empregadores. Deixa eu trazer um detalhe aqui, ó, que talvez exemplifique o que vocês estão falando. Vamos lembrar na campanha do Trump, lá atrás, tá? Não nessa eleição, mas na outra eleição, que era o seguinte, eles estavam criticando o Glenn Greenwald, nosso conhecido. O Glenn começou a publicar aquelas reportagens altamente verdadeiras, não estou questionando, mas estou questionando a oportunidade da publicação, que detonavam o filho do Biden, né? Lá atrás, eu estou falando do primeiro mandato. Da saída dele do Intercept, sim. Né? Ele isso, republicou, na verdade. Que detonavam o filho do Biden. Tá... E daí todo mundo falando, pô, cara, mas, você vai ajudar a eleger o Trump. Porque eu tenho que publicar... Pois eleger o Trump, olha aí, ó. Entende? Sim. Então, às vezes, eu acho... Mas as reportagens não eram mentira, tá? Isso é importante de dizer. Não, mas eu não estou dizendo que era mentira. Eu estou dizendo exatamente o que falou o Ernesto Che Guevara. Você precisa mais do que um ambiente, mais do que um revolucionário, você precisa de um ambiente, porque às vezes você publica um troço num lack of opportunity, numa brecha, que vai fazer o troço abrir e vai escancarar tudo. Tá aí o Trump. A prova cabal que se ele tivesse ficado quieto era melhor. Mas será que ficar quieto diante de uma denúncia... Eu não conseguiria, falando como jornalista, né? Eu tendo uma denúncia comprovada nas mãos, não conseguiria deixar de publicar. E eu entendo que há uma problemática muito grande nisso, na consequência. Mas eu acho que eu não conseguiria. Eu estou entendendo o que você está falando, estou discordando respeitosamente, falando que eu não conseguiria. E, assim, não posso falar sobre o trabalho da Malu, não a conheço pessoalmente e, enfim, não sei como ela faz as apurações dela, mas eu concordo que não no caso dela, porque não fiz uma análise de caso sobre as reportagens dela, mas de uma maneira geral concordo que a imprensa está focando muito no e nas relações do escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes, esquecendo que o caso Master oferece um leque de opções, né? Políticos, mercado financeiro. Isso eu concordo super, é verdade, uma crítica super válida. Eu acho que a Dani Lima fala bastante sobre isso, né? Que a gente precisa... A Dani fez uma apuração muito boa, eu elogiei, inclusive, quando ela pega os laranjas. Desmontou o que a Malu Gaspar fez. Ela só não citou o nome da Malu. Eu não diria só que desmontou, ela colocou o enfoque correto. É essa que é a questão. Cadê a questão do banco? O objetivo dela, né? Ela trouxe uma informação que, casualmente, pode ter trazido uma informação conflitante com a outra profissional. Mas não foi o objetivo dela esse, né? Ela fez o trabalho dela. Não, certamente não. Apurar e trazer a apuração dela com a correção e com a capacidade que a Dani tem, que é maravilhosa, né? Que eu me orgulho, aliás, de trabalhar ao lado dela. Sim. Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. Em termos de reportagem, que foi coberturas que você achou que foram memoráveis? Aí eu falo do Diego Sarza, não estou falando dos outros colegas. Matérias que você se orgulha de ter feito, ancorado, coberturas que você acompanhou. Então, eu me marcou muito Brumadinho, que foi como repórter, porque foi um drama múltiplo, né? Foram mais de 200 mortes, né? E aí eu conversava com pessoas muito simples ali, que tinham acabado de receber a notícia, ou estavam na iminência de receber uma notícia de perdas, né? E vi coisas muito fortes também, né? Os resgates dos corpos, eventualmente corpos que não estavam
completos, né? Eram, né, partes de corpos que eram encontrados depois para identificação. Nossa. E isso me marcou fortemente, e eu acho que foi a cobertura que mais me trouxe uma lição mesmo, né? De repórter, de sensibilidade também, porque como era um momento muito difícil, alguns colegas erraram no tom na hora de conversar com as pessoas, eu tentei muito não ser o abutre. Sensacionalista. De entender que a pessoa está passando por um momento difícil. E eu penso muito isso, às vezes, em cobertura policial, sei lá, eu vou na delegacia, o familiar da pessoa acabou de morrer, né? O que eu vou falar para aquela pessoa? O que eu vou perguntar? Eu sei que, por obrigação ou por dever, de ofício, ou porque aquela empresa quer aquele relato, eu vou tentar falar com a pessoa, mas vou tentar falar de uma maneira mais acolhedora possível. Eu acho que Brumadinho me trouxe muito desse legado, né? E as últimas eleições, por ser um fato histórico para o país, né? Mas, assim, pessoalmente, Brumadinho foi mais forte, marcante. Eu estava na Globo. Você foi até lá? Eu fui. Eu estava na redação quando aconteceu o rompimento, e aí eu fui na chefia e falei, quero ir. E aí eles decidiram lá mandar 2 repórteres, o Vitor Ferreira chegou aí de avião, eu fui com uma unidade móvel, porque a gente tinha um carro que tinha antena satélite, e que para mim foi importante para o trabalho, porque o sinal do Vitor, por ele ter ido sem esse equipamento, era via internet. E aí não pegava bem. E como a gente estava com o carro, nossa, a viagem foi cansativa, né? A gente passou a noite toda viajando e tal, mas a gente chegou lá transmitindo ao vivo. Então, assim, eu tive a oportunidade também de trabalhar bastante, né? É uma tragédia, mas, enfim, cobrir aquilo bastante. Eu acho que por isso que me marcou, né? Eu acho que me marcou e me mudou, né? Como ser humano, acho que mais do que como jornalista também. Claro. Diga, Marcelo Marcengo, quer fazer pergunta? Não, quero também, mas deixa eu fazer um esclarecimento aqui para um televidente aqui do canal, que o cara falou assim, falando do que eu mencionei que o Xandão, não sei o que, gente, estou fazendo uma análise técnica do direito, porra. Estou fazendo uma análise do direito. O Alexandre de Moraes é um homem do direito, entende? Não estou entrando no mérito. O Alexandre de Moraes não é de esquerda, nunca foi, nunca falou que seria. Não interessa, entende? Eu estou fazendo uma análise do direito. É só isso. Mas, Diego, deixa eu lembrar um fato aqui que foi bem interessante. Na época que teve um negócio lá, que é Mona Lisa, na tua época de CNN, teve um negócio da Mona Lisa Perrone, em que teve um negócio que ela chamou lá eu não vou lembrar agora o contexto, não sei se era o Black Lives Matter ou o que era, mas que ela chamou os caras de vândalo, e daí você publicou um negócio dizendo, não, peraí, vândalo não, porque vândalo é um cara que quebra vidraça, né? Enfim, a vidraça se restabelece, a vida não. Explica direito essa história aí para o pessoal lembrar, que eu achei um posicionamento bacana da tua parte. Meus respeitos à Mona Lisa Perrone, que é uma colega querida, e não foi, ela falou isso, mas não foi só ela que falou isso. Eu acho que muitos falaram isso, porque eu acho que é um padrão que a gente traz das coberturas nas grandes empresas. Cara, assim, eu não concordo, assim, eu não acho que seja legal quebrar mesmo, né? Mas, assim, você fazer, não trazer um contexto para esse fato, eu acho que é uma coisa que eu estava ali para trazer, por ser um homem negro, né? Que era eu, a Luciana Barreto, que era uma colega negra, éramos os 2 apresentadores, eu acho que tinha... A Basília acho que não estava na equipe ainda, né? Estava, mas ela é analista, né? Ela não era... Ah, tá, entendi. Não, ela fez um comentário, eu acho que muitos fizeram, porque é algo meio que, sabe, no piloto automático, é o que a gente fala. Sim. Nossa, concordamos com manifestações, mas não concordamos com atos de violência e vandalismo. E eu também não concordo com atos de violência e vandalismo. Eu só quis trazer o contexto que, no momento que tanta gente estava sendo morta, né, eu coloquei como a vidraça que está sendo quebrada, eu realmente não concordo. Mas eu consigo me colocar na pele de quem está sendo morto, né? Porque, de fato, represento visualmente, né, quem está sendo morto, o homem negro. Acho que foi num protesto depois do George Floyd, salvo engano. Mas, assim, não foi uma resposta direcionada à Mona Lisa, foi uma resposta direcionada à cobertura da imprensa como um todo, que tem, ou ainda tinha mais na época, apenas apresentadores brancos, né? Que talvez, pela falta de diversidade e do ponto de vista não só representativa de imagem, mas de pensamento também,
não conseguiam fazer aquela coisa que a gente chama hoje de empatia, né? Sempre chamou, né? Mas hoje está na moda falar, de se colocar no lugar, entender por que aquilo está acontecendo. Isso é errado? Mas faz sentido aquelas pessoas estarem num estado tão grande de revolta que aquilo esteja acontecendo? Eu só quis ponderar isso, né? Quis trazer esse meu ponto de vista. Acho que eu estava lá para isso também, né? Não faria sentido eu estar lá e ter uma posição diferente, mas nunca foi direcionado à Mona Lisa, nunca foi um ataque à Mona Lisa. Eu nem tinha visto que ela tinha falado, eu acho que eu tinha visto uma tarja que falava alguma coisa nesse sentido. E aí eu me coloquei às vezes eu sou um pouco inconsequente, rebelde assim nas minhas posições, mas enfim, sou quem sou e me posicionei porque eu achei que eu deveria me posicionar. E ninguém me puxou a orelha também na CNN por eu ter falado aquilo. Foi na rede social que eu falei também, né? Mas foi uma coisa que virou notícia, até alguns sites deram. Ninguém falou nada. A minha relação com a Mona Lisa continuou muito boa, como sempre foi. Ela é realmente uma pessoa muito querida, que eu gosto bastante, que teve uma opinião, como outros colegas tiveram, da qual, naquele momento, pontualmente, eu discordei e eu trouxe o meu ponto de vista para tentar somar no debate. Acho que foi isso, cara. Mas que bom que você se manifestou, né, Diego? Que é uma coisa que as redações elas têm um pouco isso, né? Não estou dizendo que é o caso da CNN especificamente, mas essa coisa do cara. Jornalismo, para quem não sabe, tá, gente? Não é uma. Eu e o Diego não estamos ricos, tá? O Marcelo talvez esteja mais que nós, porque ele é advogado. Mas a gente luta para manter os nossos empregos, assim. E as empresas têm os interesses delas. Eu não estou dizendo que são interesses espúrios necessariamente, mas são interesses assim, de cada uma puxa a sardinha para o seu lado. E o Diego, assim, é legal que você tem coragem de dizer realmente assim o que você pensa. Como às vezes eu também tenho, assim, a gente tem que pensar no trabalhador, sabe? Seria fácil fazer um jornalismo, sei lá, só para agradar o meu chefe ou os meus chefes, entendeu? E aí eu faço só uma coisa. Não, a gente tem que pensar como é que a gente explica coisa para o cidadão comum, né, Diego? Porque é uma tentação que o jornalismo nos traz, né? Às vezes a gente consegue fonte. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!